Bom dia, esse é o nosso trabalho de introdução à engenharia mecatrônica. Eu e meu grupo, o Caio de Oliveira Valfranco, o João Vitor Ramalho Pereira, Karane Raíssa Vieira de Souza e o Thiago da Silva Alves, estamos fazendo um drone de reconhecimento de fogo. Esse projeto foi designado por nós pela Aedra, que é uma equipe de robótica aérea visada mais em competições. O objetivo da equipe é representar a Universidade de Brasília em diversas competições nacionais e internacionais, como incentivar a alavancar a ciência e tecnologia da região. Além disso, busca a capacitação de estudantes de engenharia, promovendo experiências de trabalho em grupos de gestão de projetos. O que são drones? Drones são aeronaves não tripuladas de diversos tamanhos que inicialmente possuíam uso militar. A característica especial dos drones é que eles possuem lançamento vertical, por isso também são chamados de vans. As aeronaves remotamente pilotadas são normalmente divididas por classes, de acordo com o seu peso, altura de voo, e os drones são divididos em 3 classes. A primeira classe ele vai de drones que pesam mais do que 150 kg. A segunda classe, com o peso máximo de decolagem maior do que 25 kg e menor ou igual a 150, e a terceira com maior que 250 gramas e menor do que 25 kg. Isso são o nosso drone, por ter menos que 25 quilos e mais de 250 gramas, ele entraria na classe 3. Drones como esse do nosso projeto seriam utilizados principalmente para mapear o dano após o incidente e também para prevenir e para localizar os focos de incêndio, auxiliando assim os profissionais envolvidos na área. Eu vou falar um pouco sobre a ideia do projeto. A nossa ideia é desenvolver um drone capaz de identificar o fogo e a gente pretende que ele seja remotamente controlado, além de ser um projeto de baixo custo. Por questões de tempo, custo e complexibilidade de desenvolvimento, a gente decidiu usar um drone comercial e, a princípio, a gente queria usar um Arduino Nano, mas por alguns probleminhas a gente acabou optando por o Arduino Uno. Então, os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse drone é o drone comercial, um Arduino Uno, o sensor de chama, um buzzer, um jumper, a bateria e outros materiais que eventualmente vão ser precisos. E as nossas principais dificuldades foram o problema em encontrar as peças do drone, já que o drone acaba sendo uma coisa cara e a gente só encontra peças no valor acessível importadas da China. E também a gente está com problema no desenvolvimento de um suporte seguro para o Arduino e para os sensores. Aprendizagem conjunta na utilização do Arduino e da linguagem C++, leitura e aprendizagem sobre a lógica e funcionamento de diversos sensores. Muito obrigado pela atenção. Aqui os componentes nós vamos utilizar para o sensor de chama. Basicamente nós temos um microcontrolador Arduino Uno e um sensor de chama e o buzzer. O sensor de chama ele vai estar ligado tanto ao Terra, o GND, quanto aos 5 volts e à entrada analógica 2. Já o buzzer vai estar ligado ao pino GND e ao digital 8. Você pode estar se perguntando o que é um Arduino Uno. O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, com um projeto que surgiu em 2005 na Itália. Ele inclui hardware e software livre. O Uno do Arduino Uno é porque foi a primeira estilo de placa a ser criado. Nós temos vários tipos de Arduino, cada um com uma função diferente. Ele visa oferecer ferramentas adaptáveis e de baixo custo para a criação de projetos interativos e de diversas ordens. Fazendo uma comparação até meio tosca, uma placa de Arduino funciona como uma base de Lego sobre a qual o desenvolvedor junta várias peças e monta um protótipo. Já os jumpers são chaves elétricas utilizadas em algumas placas e dispositivos, como o próprio Arduino, como discos rígidos para ativar e regular e desativar funções específicas do sistema, que não são acessíveis via software.
Eles funcionam de forma básica como os fios que nós encontramos em vários equipamentos eletrônicos. Agora, você pode estar se perguntando o que é um buzzer. Um buzzer é um dispositivo para geração de sinais sonoros, os famosos bips, como aqueles encontrados em computadores. Para a emissão do som, o buzzer vibra através de um oscilador. Essa oscilação é determinada por uma frequência, que por sua vez determina um som específico. Essa frequência é determinada via o software, ao qual vai no microcontrolador. Já falando sobre a bateria 9 volts, que foi utilizada no projeto, foi escolhido essa bateria ao invés de uma pilha 9 volts que também funcionaria, pois o ideal do projeto era ser utilizado várias vezes. Logo, a pilha não seria uma boa escolha, pois sempre que descarregada, seria necessário comprar uma nova pilha. Já a bateria pode ser recarregada através de carregadores próprios. Para tal, essa bateria tem como função manter o circuito Arduino Sensores sempre ligado durante o voo do drone. Dessa forma, é uma bateria própria para o circuito Arduino Sensores e não para o drone. Já falando sobre o sensor de fogo, que é a grande estrela do projeto, ele é um detector de chamas, que é capaz de detectar a presença de uma chama sem a necessidade de haver a fumaça, o que, em ambientes abertos, é algo bem interessante. Por exemplo, em fornos, caldeiras, detectores de chamas são extremamente utilizados. Contudo, esses detectores de chamas que são utilizados nesses equipamentos costumam ser detectores pesados, detectores feitos para aguentar grande temperatura, coisa que nosso projeto não necessitaria e que implicaria em mais peso para o drone carregar. Dessa forma, optamos por um sensor de fogo menor, que conseguisse atender à necessidade do projeto, mesmo que conseguisse atender à necessidade do projeto e todas as razões que nós temos em levar tal equipamento em um drone de baixo custo. O código do Arduino é escrito em C++ e tem que ser seguido algumas regras. Basicamente, para o sensor de fogo funcionar, nós temos que utilizar parâmetros. Aqui no começo nós temos o parâmetro de mínimo igual a 0 e máximo igual a 1024. São parâmetros necessários. Além disso, como está descrito, o buzzer vai na entrada digital 8. Nós continuamos com o void loop, que para quem entende de C++ é o laço de repetição. Aqui nós temos a entrada do sensor de fogo, do sensor de chama, dada como a A2. E além disso, o range com todos os parâmetros. Para o funcionamento, dado como parâmetro que o buzzer deveria fazer barulho em uma frequência de 1500 Hz para poder chamar a atenção de quem está operando o equipamento. Além disso, o delay foi dado a 1000 milissegundos para que ele faça um barulho como fosse uma sirene apitando, não fosse um barulho totalmente contínuo. Isso também chamaria mais a atenção de quem está operando o equipamento. Caso o operador esteja conectado à saída serial do Arduino, ele vai receber mensagens de fogo perto ou fogo distante. O fogo perto, que é quando o buzzer vai estar tocando, o fogo vai estar a aproximadamente 50 centímetros de distância do sensor. Já o fogo distante, ele vai estar a mais de 50 centímetros de distância, que é uma limitação segura para o sensor funcionar perfeitamente. Então, agora com o microcontrolador conectado a uma bateria 9 volts recarregável, nós vamos provar que nosso projeto está funcionando. Basicamente, o sensor de chama ele funciona mais ou menos
identificar a chama a mais ou menos 1 metro de distância. Mas, como a nossa chama é pequena, eu vou ter que aproximar bem do sensor. Então, pessoal, esse aqui é o projeto do nosso drone montado. Ele é meio simples assim, porque a intenção era fazer um projeto de baixo custo. Aí a gente pegou a placa do Arduino e a bateria, a gente encaixou ele com enfoque H, que também está colado com a fita 3M. E aqui na frente tem o sensor de chama, para ele apitar quando tiver fogo perto. É o cortador de grama. Não ri do nosso drone. Não vai voar. Tá filmando? Uhum. Não vai levantar a voz. Bom, como foi possível ver nos nossos testes, o drone não conseguiu alçar voo, mas nós decidimos nos perguntar o porquê disso. Basicamente, o movimento vertical do drone acontece através dos rotores de propulsão e controle, que são nada mais do que os motores e hélices que o drone tem. Você pode pensar no rotor como um ventilador, porque eles funcionam praticamente dessa forma. As hélices empurram o ar para baixo. Claro, todas as forças vêm em pares, o que significa que quando o rotor empurra para baixo no ar, o ar empurra o drone para cima. Quanto mais rápido os rotores giram, maior a força para cima e vice-versa. Um drone pode fazer 3 coisas no plano vertical: parar, subir e descer. Para pairar, o impulso dos 4 rotores empurrando o drone para cima deve ser igual à força gravitacional que o puxa para baixo. Fácil. Para subir, aumente o impulso, a velocidade, nos 4 rotores, de modo que haja força ascendente maior que o peso do drone. Para descer, você diminui o impulso aos poucos e a força da gravidade o empurra para baixo. Logo, ficou claro que nosso drone não teve força para fazer isso, para conseguir levantar o voo. Isso se deve ao nosso projeto usar um drone de baixo custo, um drone que foi inicialmente pensado para ser um drone de brinquedo, um drone feito apenas para diversão. Logo, ele não teve a potência necessária em seus rotores, conjunto de motor e hélice, para alçar voo, mesmo que nós tenhamos usado sensores e equipamentos extremamente leves. Com a realização desse trabalho, nós podemos ver que os drones têm infinitas maneiras e possibilidades, onde a sua personalização e melhoramento de peças vai do bolso e da criatividade de quem está o desenvolvendo. Para o futuro, esse nosso projeto tem muito a melhorar. Ficou claro que é necessário um drone que consiga levar mais peso. Além disso, para um funcionamento e uma lógica melhor do projeto, seria bom que o drone tivesse um módulo em que ele fosse pilotado autonomamente, sem a necessidade do controle de uma pessoa. Além disso, módulos de GPS e de identificação via transmissão de rádio para a melhor funcionamento e idealização do projeto também me parecem bastante interessantes.
Por fim, é interessante citar algumas coisas que ficaram claras no decorrer do trabalho. Para o nosso aprendizado, esse trabalho foi sensacional, visto que nós colocamos na prática, logo no primeiro semestre, algumas coisas que nós vamos ver melhor ainda no decorrer do curso. Além disso, conhecer e trabalhar com alunos que estão em equipes de competição também abriram nossos olhos para oportunidades dentro da própria universidade. Mexer com Arduino, sensores e tudo mais nos fez aprender bastante a como lidar com esses componentes eletrônicos, aprender melhor sobre a linguagem C++, a linguagem utilizada no Arduino, aprender a fazer ligações entre sensores e o microcontrolador utilizado. Além disso tudo, entender como um drone funciona, aprender mais sobre trabalho em equipe, conhecer os colegas, foram uma das coisas que nós aprendemos bastante no decorrer do projeto. Além disso, ver nossos colegas realizando outras atividades com outras equipes de extensão também nos fez aprender bastante sobre outras modalidades dentro da universidade e outras oportunidades que a carreira pode nos oferecer.